em pé para lermos a palavra de Deus que se encontra em Romanos 12, versículo 1 e 2. Amém? Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Queria que todos lessem esse verso 2 que diz o seguinte: Não vos com esse, mas transformai-vos pela do vosso entendimento, para que a perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Que fale aos nossos corações não aquilo que nós queremos, pois isso é muito pouco, mas fala aquilo que nós precisamos, Senhor, porque isso tem sido fundamental para as nossas vidas, Senhor. Por isso, pedimos a tua cobertura hoje sobre as nossas vidas. Unge as nossas mentes, os nossos ouvidos e o nosso coração, para estarmos atentos àquilo que tu queres falar conosco hoje, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Uma das minhas mensagens passadas, eu frisei uma pessoa que está aqui hoje, que assim, ao longo da vida a gente vai criando algumas amizades, algumas mais curtas, outras mais longas, mas todas elas nos trazem uma palavra de afirmação ao nosso coração e ensinamentos. E ao longo da vida a gente vai perceber que cada pessoa tende a acrescentar alguma coisa em nosso coração. Mas hoje o que eu quero falar com vocês é a respeito de valores. Nós perdemos ou estamos perdendo como sociedade os nossos valores. Queira que você concorde isso ou não. Os nossos valores morais e sociais estão indo embora. E eu conversando com posso dizer que amigo, ele via contando a sua trajetória passada dos seus tempos de criança, e a gente ia no carro, ele ia para Curitiba comigo, e ele contando, naquele tempo, rapaz, eu carregava água, andava descalços. Poxa, que tempo bom. Eu conversava com as pessoas, não tinha nem rede elétrica. E ele não sabia que eu estava só de ouvido com ele. Eu disse assim: Senhor, tu tem alguma coisa falada através da vida dele para mim. Porque muitas vezes a gente se coloca no patamar de quem quer ser o mestre. Somos quem? Nós. Nós somos a bola da vez. Alguém só pode me ensinar? Aquele que for acima de mim. Aquele que não for acima de mim, que não tiver um conhecimento, um PhD, ou um doutorado, esse não pode me ensinar. Porque tudo aquilo que eu sei, já fui aprendido. Então, o que vive abaixo de mim não tem nada para me ensinar.
Ou às vezes não damos bola aos pequenos detalhes da vida. Um casal de irmãos, eu me emociono muito quando ele diz isso, que o filho dele se levantou para orar por ele. Crianças estão a todo tempo nos ensinando. Crianças nascem também com um propósito muito grande, para mudar o nosso coração. Quem é pai aqui ou mãe? Seu primeiro filho nasceu, mudou alguma coisa em você? Já começa o ensinamento a partir do nascimento. Daí a gente começa já a se surpreender com essas coisas. Mas eu não sei o que a gente está assistindo. As nossas leis morais estão indo embora. Hoje a maior mensagem que o mundo tem é autossatisfação, autoprazer. Viva a sua liberdade, seja Coca-Cola. Ninguém quer viver mais aquilo que Deus está ditando. Algumas pessoas dizem assim, eu nem acredito em Deus. Acho que quando chegar lá no inferno, diz assim, eu não acredito em Satanás não. Satanás vai dizer, senta, entra aqui, em lugar de incrédulo é aqui mesmo. Senta nessa cadeira de fogo que eu já vou te atender. Estamos caminhando a passos largos para a incredulidade do agrado, do conhecimento de quem é Deus. Vou tocar num assunto um pouco mais sério. Casamento. O pessoal já, na hora do altar, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, meu filho, minha filha, se não der certo, pode separar que a sua cama já está aqui em casa. Um certo pastor disse assim, existe ex-filho? Por quê? Porque o seu vínculo de amor, ele é muito forte. E por que não pode existir nunca mais ex-mulher, ex-marido? Porque o vínculo de amor está se perdendo. Ou ela me satisfaz, ou ele me satisfaz, ou eu jogo fora. E se não bastasse, a gente vem para o âmbito igreja. Aqui não tem problema, amém? A gente começa a conviver com pessoas onde a sua conduta moral, ela entra para dentro da igreja para viver esses mesmos costumes. E se não bastasse, ser crente vira uma utopia. Só basta pisar no seu calo e dizer assim, crente? Não, eu era crente até aquele dado momento. Você fez isso, agora você vai comer. Vai comer o ferro quente do inferno agora. Ou muitas vezes diz assim, Senhor, eu sou a menina dos teus olhos. Pega ele, Senhor, pega ele fez mal comigo. Pega ele e começa a orar desse jeito. Hoje eu quero trazer a responsabilidade de quem é você, quem somos nós perante Deus e a nossa sociedade. Ficou difícil hoje de ser crente. O termo evangélico, de boca, até no Fantástico já está aparecendo. Novela, em muitos lugares. Mas viver, eu só vivo até aqui. Além disso, não mais. Eu estava numa mesa essa semana, fui numa confraternização da empresa da minha esposa, e lá o cara estava conversando e falando sobre um programa que tem um canal no YouTube sobre comédia, né? Porta dos Fundos, né? Era esse programa. Aí perguntaram, né? Você assiste? Eu disse, não assisto mais. Assisti uma vez só. Uma vez não, 2 vezes.
Ele disse, por quê? Porque a última vez que eu assisti, ele estava zombando do meu Deus. E eu não admito isso, eu não assisto mais. Ele disse, e por quê? Eu disse, porque meu Deus é supremacia. Meu Deus, por mim, ele é intocável. Não que ele precise de justificativa para eu protegê-lo. Mas a minha moral, ela não vai ser ferida. Porque eu quero estar em Deus. Aí ele virou para mim assim e disse, Ele disse assim, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo com isso. E eu disse, tem outro programa que eu não assisto mais, foi o Sai de Baixo, que é a primeira edição que saiu, houve uma polêmica terrível. Mas o que a gente está fazendo? A gente está consumindo tudo. Um pastor chegou na igreja, eu já disse isso aqui, vou repetir novamente. No culto ele pegou, disse assim, eu quero 15 segundinhos da sua atenção. Pegou e botou a Globeleza no telão da igreja. A Globeleza lá sambando, na tela da TV, no meio desse povo. E o povo escandalizado, misericórdia, aqui não é lugar de passar. Meu Deus, acabou o mundo, acabou o mundo. Aí depois de 10 segundos o pastor tirou. Aí perguntou, alguém ficou escandalizado aqui? A igreja bem sabia como era o pastor, ninguém nem levantou a mão. Mas eu acho que ficaram com vontade de levantar a mão. E aí o pastor disse assim, vocês acharam um escândalo que isso aqui passou aqui na igreja, né? Por quê? Porque aqui é a casa de Deus. E por que na sua casa passa mais de 40 vezes e você nunca muda? Quando eu quero trazer a memória do quais são os valores que tem entrado na nossa vida, na nossa casa, vai ser a reprodução do que vamos fazer, do que vamos viver. E o apóstolo Paulo, ao escrever os Romanos, eu digo que é uma das cartas mais... Acho que muitas das cartas que ele escreveu foram lindas, mas essa daqui eu acho que ela é mais ferrenha. Ele fala a uma igreja a nunca ter ido lá, tentou 5 vezes e foi a pique. Eu fico pensando se Paulo hoje vivesse em nossos dias. Entrou crente. Diga aí, querido, qual foi a sua vitória? Não, naufraguei 5 vezes, mas não morri. O povo dizia, pode ir embora, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Você está em pecado. Naufragou 5 vezes? Mas tudo, Deus tem um propósito. E Paulo, antes de entrar nessa parte dessa carta, ele frisa, ele diz um dos versículos mais belos e bonitos que tem na Bíblia, que diz assim, no versículo 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Paulo vem frisando uma situação não muito diferente da nossa. Os judeus e os gentios tentando disputar quem era de Deus e quem não era. Paulo diz assim, olha, não precisa você entrar nessa vã disputa, porque nem tem como nós mensurarmos quem é Deus. Não tem como sondar, é insondável. Há muito tempo atrás eu vivi um tempo em que as pessoas pregavam na igreja
Vai se converter? Ó, Jesus está vindo. Viu? Se converter é inferno. Eu estou salvo, e você? Os mais antigos da igreja, as pessoas mais antigas vão se lembrar disso com muito ardor em seu coração. Vivíamos debaixo de um jugo entre palavras disputadas a meros locais de vida em qualquer outro lugar. Lutávamos espaço por isso, parecia uma guerra, meu Deus. E aí Paulo frisa isso aqui, insondável. E ainda frisa embaixo, porque dele, por ele, para ele são todas. O que Paulo está querendo dizer isso? Olha, se a tua vida é do teu irmão, não compete a ti julgá-lo. Se ele vai ou deixa de ir, Deus é que sabe a sua conduta. Eu entro nessa mensagem, o título dessa mensagem é um chavão, talvez estamos muito acostumados de ouvi-lo, tá? Mas o título dessa mensagem eu coloquei propositalmente, que quer dizer, vivendo o melhor de Deus. Você quer viver o melhor de Deus? Você quer viver o melhor de Deus? Você está preparado? Segura aí na cadeira. No versículo 1, eu ponho o primeiro título, depois do título dessa mensagem, o primeiro ponto que eu boto, em sacrifício por amor a Deus. Você quer viver Deus? A primeira coisa é que você vai ter que romper seus morais e seus sociais. Uma certa vez eu estava aqui na igreja, o cara disse assim, pastor, emocionadíssimo. Pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Tá. Empolgado ao extremo. Aí eu toquei nele e disse, tu tem certeza? Olha, tu vai sofrer, vai ser perseguido. Não quero que você se emocione. Uma vez decidido, ele disse, pastor. Mas mesmo assim ficou aqui na frente emocionado. As pessoas estão vindo para frente como se fosse algo vulgar em seus corações, parecendo estar usando de uma prostituição da graça. Vou explicar um pouquinho melhor a vocês. Em certos momentos, quando a gente chama para ir para frente, você se emociona, toca o seu coração, você toma a decisão de vir aqui na frente. Mas depois daqui, passou da porta, é melhor que nem venha. Mesma coisa estão nas nossas mensagens. Os que estão perto de mim, mais próximos, sabem como eu sou. Eu fico temeroso com os elogios. Os elogios são bons, mas eles encobrem os nossos erros. As críticas têm de nos alertar. Não estou dizendo que eu sou demagogo nessas situações de dizer que eu não gosto de elogio. É por isso que eu digo, os elogios, a minha vaidade, ela é grande. Eu tenho um trampolim que na hora que você diz, pastor, ele já está quase querendo pular. Vai. A minha vaidade, ela se coloca longe de mim. E eu tento burlar aquilo que Deus fez. Se você sair um dia daqui, da minha mensagem, e dizer assim, essa mensagem foi boa, mas não mudou nada na sua vida, era melhor que nem tivesse ouvido. E mensagem boa está assim no YouTube. Fica em casa e escuta ela. Tem números, pastores. Eu estou pregando para que você mude a sua vida.
Eu não estou aqui pregando para me encontrar com você amanhã. Eu estou falando da sua vida eterna. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Querido, que texto lindo. Paulo diz assim, olha, eu peço a vocês, eu clamo a vocês, eu falo aos seus ouvidos, meus irmãos. Um dos pontos mais cruciais, Paulo começa a carta dizendo eu, apóstolo, e no capítulo 12 ele diz assim, meus. Vivemos em uma disputa por títulos, por posições. Quem é você? Quem é você? Eu sou pastor Paulo, viu? Toma cuidado. Tocou em mim e se ferrou. Querido, eu quero dizer uma coisa a você. Quando chegarmos nos céus, sabe qual é o único título que vai existir? Filhos de Deus. Não existe nenhum outro título que exista a não ser esse. Se eu estou falando de eternidade, se eu vivo para a eternidade, eu estou voltando da onde eu saí, eu tenho que viver aquilo que eu já passei. Filho de Deus. Eu sou Paulo, que tem uma função de pastor. Mas isso é de cada um. E Paulo segue adiante dizendo, a compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. E aqui é que eu quero entrar com vocês de cabeça. Paulo cita primeiramente, se você perceber, ele começa a falar de sacrifício do Velho Testamento. O que acontecia? Vamos lembrar aqui, gente. Velho Testamento. Como é que era o sacrifício? Se você era rico, você trazia uma ovelha sem mancha alguma, sem falha nenhuma, para poder quem? O sacerdote sacrificar. Beleza? Se você fosse pobre, uma pomba, sem mácula, certo? Até aí tudo bem, Jesus não tinha vindo. O sacrifício no Velho Testamento, ele é externo. Ele é algo feito por mim, mas que não é alterado em mim. É alterado naquilo que eu der. Quando Paulo vai falar sobre o sacrifício do vosso corpo, ele não está falando que você, olha, você vai se matar na igreja, olha, o pastor pegou aqui. Não é nada disso. Como sacrifício vivo. Queridos, eu quero que você tenha muita atenção, ele está falando do sacrifício interno. No Velho Testamento ele prega o sacrifício externo e o Novo ele prega o sacrifício interno. Sabe por quê, queridos? Por causa da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nos libertar do quê? De quê? Não escutei. De quê? Do pecado, que habita onde? Em nós. A Bíblia diz que nós desviamos o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo somos libertos, né? Mas a nossa natureza, ela é pecaminosa. E por causa da atitude de Jesus Cristo, estamos livres porque Ele justificará, Ele será o advogado mediante as nossas transgressões. Quando Jesus decidiu morrer numa cruz por nós, e Paulo vai citar isso aqui, olha, é que o pecado, você tem que sacrificar a sua mente e o seu corpo, para que o pecado não faça mais morada dentro de você. A sua luta, ela tem que vir constantemente, porque Jesus, a palavra diz que vai vir como um ladrão. Se bem soubéssemos
A gente já se preparava, Jesus vem amanhã. Olhe, gente, era muita gente santinha, não é não? Fala aí comigo. Era muita gente santinha antes do dia. Tiveram uns malucos aí, o povo é muito doido mesmo. Sabe que dia 21 do ano passado o mundo ia acabar, ué? Que confusão da... Eu não fiz nada. Fiquei na minha, mas o povo fica muito doido, estocando comida não sei aonde. Não, se o mundo vier destruir, pode vir quente que eu estou fervendo, querido. Vai embora, eu vou para o Zé, acabou-se. Sabe o que é isso? É quando a gente não tem a certeza para onde nós vamos. A nossa situação, ela fica desequilibrada. Já não tem mais poder nenhum a justificativa de Deus ter morrido numa cruz por nós. Talvez você disse assim, pastor, eu não acredito em nada disso. Eu disse, é problema seu. Se você acredita ou não, a gente só vai ver isso lá na frente. Eu estava com um professor, na época quando eu ensinava lá em João Pessoa, estava com um professor de história e ele dizia que era ateu, né? Não sei. Ele disse, eu não acredito em Deus não. E a gente começou a conversar. E ao terminar a conversa eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Se o mundo acabasse hoje, e Deus não existir, eu vou estar bem e tu vai estar bem. Mas se o mundo acabasse hoje e Deus existir, como eu acredito, eu vou estar bem e tu? Vai estar lascado. Não é que eu duvide da minha fé, mas eu não tenho como não acreditar em outra coisa. Mas o que eu estou colocando em questão é a nossa permanência em Deus. Parece que vir aos domingos já basta. Não, vamos botar o pastor Fred. Pastor Fred, o que é que o senhor faz aqui na igreja? Cuida de pessoas? Não, chega lá quinta-feira, vai lá consertar a eletricidade, vai lá consertar não sei o quê. O que mais? Não lembramos mais da igreja de Atos, onde uns trocavam os favores com os outros, para que todos crescessem num só corpo. Será que está aparecendo alguma coisa diferente? A nossa satisfação está diferente do mundo? Autossatisfação, eu quero ter uma igreja com ar-condicionado. Eu quero ter tudo. Não, eu quero estar bem sentado numa cadeira boa, poltrona, boa. Não tem nenhum problema com isso, querido. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não estou chamando você para viver uma vida miserável. Mas eu estou falando da sua conduta moral diante de Deus. Escute só. Mas quando ele fala de apresentar o vosso corpo, ele está falando de entregar o corpo e mente. Mas os crentes cristãos, em vez de oferecer algo fora de si mesmo, devem oferecer seus próprios corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e aceitável. Vou fazer uma pergunta bem... Quantos crentes tem aqui? Pode levantar a mão. Crente, é aquele que acredita em Deus. Acho que todo mundo é crente aqui. Amém? Isso. Se você é crente, você ora. Um dia tem quantas horas? Vamos pensar, né? O povo diz que tem essa história de dízimo, né? Se for de dízimo no Velho Testamento, é 30%. 30%. Não quero nem entrar nessa questão. Não quero nem entrar. Se for no Novo, ele vai falar sobre dízimo, mas não vai citar porcentagem. A porcentagem de dízimo de 10% veio citado pela Igreja Católica, tá? Quando chegou ao Brasil. E ele fala de ofertas alçadas. Mas vamos nessa questão de dízimo. Se um dia tem 24 horas, vamos pensar em 10%. Quanto 10% tu tinha que oferecer a Deus? Todo dia. Quanto? 2h40. Quanto tempo tu dedica para orar? 1 segundo, 2 segundos, 10 minutos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não estou chamando você, pare de entender que eu estou querendo você fazer ao idólatra, não. Você tem que idolatrar sim a Deus.
mas não ser um nerd nessa situação. Mas eu estou chamando a você uma realidade de viver em Deus. Meu irmão disse uma coisa aqui muito interessante, quarta-feira. Um filho perguntou ao pai: pai, qual é a dimensão de quando estamos perto de Deus? Como é que Deus é de que tamanho? Aí o pai viu o avião passando assim em cima, ele bem pequenininho. Meu filho, você está vendo aquele avião? Deus pode ser daquele tamanho. Depois de um tempo, eles foram viajar de avião e viram o avião no aeroporto. Aquele Boeing grandão. Disse assim: olha, meu filho, e agora? Deus também pode ser desse tamanho. Vai depender de quanto você está mais próximo dele. Se eu tenho mais a proximidade com Deus, maior ele vai estar. Se eu não tenho aproximação com Deus, só a misericórdia dele nas nossas vidas. Amém? Tem um cara que, eu já fui da Jocum, muita gente já sabe aqui, passei um tempo na Jocum, e eu escutei uma história ali que para mim foi fantástica. Fantástica. O líder na época, que é Loren Cunningham, acontecia a Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que ele fez? Ele era um jovem muito rico e abandonou a sua riqueza para poder viver o chamado de Deus. Primeiro ano que ele viveu como missionário na vida, sabe onde é que ele dormiu? Numa esteira, no chão na África. Queridos, eu não estou chamando você para a miséria, não. Eu estou dizendo que esse foi o chamado para a vida dele. Entendo o que eu vou falar. Mas Deus tocou no coração dele, na Segunda Guerra Mundial, de ser preso e pregar o evangelho dentro da concentração. Queridos, e ali eu tive o prazer, sabe de quê? Dentro da concentração dos judeus, o nome Jesus, no dia de Natal, com as luzes serem estendidas. Como todo mundo levantou que é crente aqui, você está pronto para viver o cristianismo? Crente quer dizer pequenos cristos. Cristão, pequenos cristos. Religião quer dizer, no latim vai dizer religare. A religião tem um poder de religar o homem a Deus. Se a religião tem um poder de ligar o homem a Deus, a Jesus, e Jesus vai ligar a Deus, se somos semelhantes a Cristo, quem foi Cristo? Cristo andou no Mercedes, né? Morou numa mansão. Queridos, esteja preparado para qualquer coisa. Eu estou chamando a você se preparar como se fosse ontem. Sabe por quê? Se Cristo vier hoje, babau para o teu carro, babau para a tua casa, babau para tudo. Babau para o teu salário. Eu acho muito interessante, tem umas igrejas doidas aí por aí, que eu não sei, eu gosto de falar só das igrejas, porque tem outras coisas que eu não quero nem falar. Diz que todo mundo vai ser rico, olha que doideira. Existe um negócio, não existe não, meu. A primeira coisa que eu começo a enxergar é o seguinte: Deus lida com dinheiro? Lida? Não, Deus precisa do teu dinheiro. E por que Ele pede para a gente trazer o dinheiro à casa do Senhor? Primeira coisa é a obediência. Eu faço isso por amor, porque o meu coração é grato em retribuir aquilo que Deus está fazendo em minha vida. Eu não faço isso por barganha de troca. Eu não estou querendo mais porque Deus pode me dar mais, não. Eu estou fazendo porque Deus tem me abençoado ricamente. E eu faço isso de coração. As bênçãos do Senhor têm me alcançado. E eu quero retribuir isso com amor. Mas a nossa mente, ela é muito mesquinha, muito pequena. Ela enxerga só a satisfação pessoal. E se não bastasse, se tiver algum irmão sofrendo ao nosso lado, eu vou orar por ti. Deus vai te dar. Mas não estende a mão no bolso.
Hoje eu vim falar para vocês, para nós, que estamos vivendo essa vida de crente, como dizemos. Você quer ser crente, querido? Esteja pronto para ser apedrejado. Seja a diferença. Se chegar ao teu coração, vá ali, fala aquela pessoa ali, eu quero ver se você é homem mesmo. Tem uns caras que dizem que é homem, mas não que é homem para outras coisas, mas não é homem para ser verdadeiramente cristão. E eu chego nessa segunda parte desse versículo que diz assim, transformando a nossa mente por amor a Deus. Diz assim o segundo versículo, não vos conformeis com este... Não entendi. Não vos conformeis com este... Se você pegar a conotação desse versículo, eu posso me dar ao luxo de dizer que essa palavra mundo, ela pode ser dita como cronos, tempo. Ou como pessoa. Mas no versículo não cita nenhuma dessas duas formas. Ela vai citar a palavra ande no grego, que vai dizer século, tempo curto, pequeno tempo, período de espaço curto, ou algum tempo pré-determinado. Quando Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século, o que ele está falando? No vulgar da palavra, meu irmão, não perca tempo com besteira. Porque essas coisas são passageiras. Quer que eu prove a você? Qual o carro que você mais sonha? Eu quero os caras que gostam de carro aqui. Qual o melhor carro hoje do mercado? Pode citar. Cita aí qual é o Sonata. Me diga aí, o Sonata daqui a 200 anos, o que vai valer? Agora, vamos lá. O melhor bairro da cidade, não a melhor casa. Fica onde? Qual é o melhor bairro daqui? Fortaleza. Melhor casa na Fortaleza daqui a 200 anos. Vai ser o quê? Não vai ser nada, querido. Mas estamos tão apegados com esses valores materiais. Quer ver eu pegar vocês? Segura aí. Tu pega o teu carro, bota seguro, não bota? Por quê? Porque ele é um bem muito valioso. É ou não é? A tua casa, se ela for muito valiosa, tu põe ou não põe seguro? Alarme, põe tudo. Põe ou não põe? Eu quero ouvir bem alto. Põe ou não põe? Se tu tiver dinheiro, tu põe. É ou não é? Tua empresa, tu tiver muito dinheiro, tu põe alarme e tu põe seguro ou não põe? Eu quero ouvir, põe ou não põe? Agora no teu sapato que tu usa todo dia, tu põe seguro? Por quê? Não tem valor. Agora eu pergunto, na tua família tu põe seguro? Tua esposa tu põe seguro? Teu marido tu põe seguro? Por quê? Nós medimos por aí até onde as pessoas têm valor para nós. Não encosta no meu carro, arranhou, meu Deus do céu, vai cair. Tem uma história que o pai comprou um carro novo e um menininho de 3 anos de idade começou a riscar o carro do pai. E riscando, riscando, riscando. O pai viu aquele menininho e disse, agora eu vou te pegar, cabrito. Ó, uma sova. Pegou ele, ó, deu uma pisa que necrosou a mão do menino. A mão do menino tinha que ser amputada. O menininho estava no hospital, deitado, e aquele menininho virou para o pai e disse assim, papai, me desculpa, quando eu crescer eu te dou outro carro.
Aonde temos colocado os nossos valores, eles não podem ser temporais. Os nossos valores, eles têm que ser eternos. Paulo vai falar, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Eu amo Paulo porque ele diz assim, ó, transformai-vos. Essa palavra no grego quer dizer morfo. Quer dizer chamar. Raul Seixas tem uma música chamada de metamorfose. Essa palavra metamorfose, lógico que não é de Raul Seixas. Mas essa palavra morfológica, metamorfose, transformar, quer dizer mudar de sentido. Mudar de conduta, viver uma transformação. Um exemplo disso, Incrível Hulk. Quando ele não está transformado, ele é quem? David Banner. É ou não é? David Banner. Mas aí, quando o camarada fica nervoso, ele vai ser quem? O Hulk, o fortão. É ou não é? É. Ele viveu uma metamorfose. Ele viveu uma transformação. Paulo está falando, num vulgar da palavra aqui, eu não quero que você viva mais como você vivia. Eu quero que você se transforme em Hulk. Eu quero que você vire um Hulk em Deus. Eu quero que você fique nervoso para pegar o meu nome, para mudar a sua vida, para segurar a sua língua e viver com amor. O pastor estava ali pregando, uma vez assim, um outro pastor chegou para ele, olha pastor, tem uma coisa muito triste para lhe dizer, e não tem nada que o senhor me diga, eu vou mudar de ideia. Eu quero separar da minha esposa. Muita gente sabe dessa história aqui. Aí o pastor olhou para ele e disse assim, vem cá que eu vou fazer uma oração para você. Oração do divórcio. Aí o outro pastor disse, e existe essa oração, pastor? Foi eu mesmo que criei, vem cá. Agarrou assim no ombro dele, bem forte. Aí o pastor começou a orar. Senhor, no nome de Jesus. Eu não estava naquele local quando ele se casou. Mas ele disse que era até a morte que o separe. Mas ele está me dizendo que não tem nada que eu fale que vá mudar a ideia dele. Por isso agora, Senhor, no teu santo nome, Jesus, mata ele agora. Aí o cara queria sair, ele disse, falência múltipla dos órgãos. Ataque cardíaco, AVC nesse miserável. Aí ele olhou para a esposa e disse, olha, eu quero falar contigo. Isso já mudou de humor. Porque essa transformação, ela tem que acontecer na nossa casa e sem influência fora dela. Porque se essa transformação não acontecer primeiramente em casa, vai ser balela na rua, meu irmão. Abre o olho, maluco. Se você não fazer isso em casa, fora é balela, porque alguém pode te desmascarar. Até o inimigo pode dizer, minha mãe já me contou vários testemunhos de cara que estava pregando super lindo, aí levanta o demônio e diz assim, olha, eu já te peguei. E aí? Acabou! A nossa transformação começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que Paulo muda o sentido de sacrifício. Transformai-vos a vossa mente. Paulo vai dizer em outro versículo, vai dizer, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o meu velho homem e viver em Cristo. Você é crente ainda? É crente ainda? Diga com convicção, viu, meu irmão? Porque o cara, para dizer que é crente, o cara tem que ser homem e mulher. Eu sou crente. Você vai ter que transformar isso e dizer, olha, eu sou crente. Hoje talvez você esteja se pegando aqui, pastor, mas podia ser uma palavra mais leve.
Podia ser outra palavra, se eu prega tanta palavra boa que agrada o coração da gente. Mas, infelizmente, o chefão aqui não sou eu. O chefão é o Senhor Todo-Poderoso. Eu até preparei outra mensagem, mas o negócio mudou aqui. Hoje eu quero falar a você de importância de viver o reino de Deus. O povo de Israel, se você olhar direitinho na Bíblia, todo o Velho Testamento, todinho, era um povo que não morria. Primeiramente, tinha escorpião, o povo vivia. Tinha seca, Deus mandava água. Estava com fome, Deus mandava maná. Estava de noite no frio, Deus, coluna de fogo. Era um povo que não morria. E não tinha exército, não. O povo chegou em Jerusalém, uma muralha de 6 metros de comprimento. O que aconteceu? O rei de Jerusalém ficou com medo do povo. Por quê? Era o povo que não morria. Era ou não era? Era ou não era? Mas era um povo que só tinha Deus. Mas o povo era tão desobediente que abandonou a Deus. Quando chega no tempo de Acais, ele vende os utensílios, dá tudo, e o que é que fica? Nada. O povo sem Deus tem dinheiro? O povo sem Deus, no Velho Testamento, tem exército? Tem reino? Tem casa? Não tem? E se vinha Deus? O Senhor é o Senhor dos? Aumentava o exército. O Senhor é o dono do ouro e vinha o dinheiro. O Senhor é dono de todas as coisas. Vinha tudo. O reino se estabelecia. A resposta disso, o povo não tinha exército nenhum. Josué. Deus, e aí? Como é que a gente vai vencer? Quem é que vem pelejar por nós, Deus? Deus disse, tem ninguém. Tem ninguém. É só vocês mesmos. E qual é a estratégia de guerra? É só dar a voltinha. Deus testa a nossa obediência. Até que ponto a nossa mente está sendo transformada por Deus. Eu estou pregando uma mensagem para que você não só se converta, mas para que você mude de direção. Você começa a pensar em tudo aquilo que você vai fazer. Antes de tudo. Tem um livrinho, uma pulseirinha que ela vem com 5 ou 4 letrinhas que diz assim, OQJF. Nunca viram não, isso aqui por aqui não. Uma pulseirinha que você amarra no pulso. Hoje já tem até um livro. OQJF. 4 palavras. 4 letrinhas. Que diz assim, o que Jesus faria. Então, as crianças que pegam essas pulseiras, antes de qualquer atitude, elas olham na pulseira e dizem assim, o que Jesus faria nessa situação? Um certo pastor estava contando que a mulher estava descambando o marido dela na frente dele, ó. E tome falar. Daqui a pouco tocou alguém no ombro dela, ela disse, oi. Já mudou de humor. Quantas vezes tem isso acontecido conosco? Não quer mudar de humor não, querido? Pergunte a Deus o que é que o Senhor faria. Comece em casa. Vai mudar a sua história. Eu fico muito feliz por Aelso e outros que eu tenho afinidades aqui, muitos outros que terei, porque chega para mim assim, pastor, poxa, meu filho nasceu. Eu ainda não tenho esse prazer não, ainda, né? Ainda, em nome de Jesus. Ricardo até tentou fazer uma oração meio estranha aqui por mim, mas eu não deixei não, sabe? Porque as orações dessa aí eu não preciso não. Mas assim, eu fico, Deus, poxa, que alegria eu tenho em ver os meus irmãos tendo o prazer de sentir o teu amor através de uma criança. E aí eu volto ao início da mensagem. Que valores estamos levando? Antigamente, eu estava falando aqui dos adolescentes ontem. Quem tem mais de 30 anos aqui? O pessoal que tinha mais de 30 anos, tu perguntava a eles, quando era pequenininho, tu quer ser igual a quem? Ele dizia, eu quero ser igual a meu pai, ou quero ser igual a minha mãe. Coitado dos meninos de 15 anos hoje.
Tu pergunta a ele, tu quer ser igual a quê? Ele disse, igual a Bob Esponja. É ou não é? Os valores estão perdendo. E cabe a nós mudar, ser transformada a nossa mente. Sabe por quê, queridos? Virão outros. Virão outros que dependerão de nós. E cabe a nós dizermos, olha, isso aqui vai ser de valor para você e eu vou levar até o fim. Tem umas histórias que estão querendo implantar uma lei que diz assim, não, deixa o menino escolher o seu sexo. Eu vou dizer uma coisa, eu vou ser preso, mas não vou deixar meu filho escolher sexo nenhum, não. Não tenho nada contra os homossexuais, tenho contra a prática. Não gosto. Não gosto. Até porque a Bíblia condena isso. Sodomia. Não sou eu que fiz essa lei. Foi a Bíblia. Como eu sigo a Bíblia, então Schluss. Né? O alemão diz. Schluss. Entenderam, queridos? Queridos, quando Paulo vai falar, olha, que seja transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentei. O que é que Paulo está falando? Para que você viva, conviva, para que você entre em neus... Me ajuda, agora a palavra fugiu. Para que você entre numa excitação prazerosa, para que você entre numa emoção profunda, na qual seja o quê? A boa... Não, repita comigo. A boa... Preste atenção, muita gente perece porque não conhece as Escrituras. Paulo está falando desde o versículo 1. Transformai-vos o vosso corpo e a vossa mente, para que o quê? Experimenteis a vontade de quem? É quando tu tiver com dificuldade, tu vai dizer para a dificuldade, eu tenho um Deus. Se tiver faltando dinheiro, tu vai dizer assim, aí sem dinheiro, eu tenho um Deus. Eu sei que Deus vai enviar um anjo para pelejar por mim. Eu quero dizer uma coisa aí, ó. Meu casamento não vai rachar não, porque Deus está comigo. A minha família não vai rachar não, porque Deus está comigo. Porque o meu corpo e a minha mente foi transformado exclusivamente para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E pasmem vocês. Ele falou do tempo, não século, mas ele está falando de uma transformação eterna. Tem uma música que diz assim, crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Não se retire de nós o teu espírito, não se retire de nós o teu espírito. Aí vem, quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro, e no desespero, e olhar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Diga assim, eu serei. Eu sou um homem ou uma mulher, né? De Deus. Onde viverei na eternidade com meu Deus. Quero que você fique em pé e feche seus olhos. Pode ficar tranquilo, ninguém vai roubar nada seu não. Estamos vivendo em tempos que ou dizemos para o mundo o que fazer,
ou Ele vai dizer para nós. E eu queria que essa noite você dissesse assim, olha, poxa, eu preciso mudar em muita coisa, pastor. Está aí uma coisa que eu preciso mudar. É nisso aqui. E aí você pode falar assim para você, olha, eu estou precisando mudar nisso, pastor. Eu já vivi muito tempo nessa situação. Eu já não quero mais viver sobre isso. Diz assim, pastor, eu já estou cansado de tentar enganar Deus, mas eu sei que eu não engano a Deus. Eu quero mudar a minha história. Nunca é tarde para mudar. Eu quero dizer uma coisa a você. Você acha, não, eu já sou velho, eu já sou antigo, não preciso mudar não, eu continuo mais disso. Eu quero dizer a você, Jesus usou Moisés quando tinha quantos anos? Já era velhinho, gente, 2 carcassinhas, Moisés e Arão. E foi lá libertar o povo de Israel, foi ou não foi? Então Deus não tem problema com idade para usar. Você quer viver um momento da vida? Olha, eu gosto muito de dizer assim, olha, eu quero que você viva aquilo que eu estou vivendo. Sinta prazer em Deus, viver em Deus, assim, acordar de manhã, poxa, Deus está comigo, velho. Deus falou um negócio estranho comigo, mas eu sei que Ele usa umas doideiras, mas eu acredito. Ou Deus falou uns negócios muito sérios comigo. Eu queria que você fizesse sua oração com você aí, enquanto a gente canta essa música. Sei que os teus olhos, sempre atentos